Bom dia, pessoal. Aqui é o pastor Adriano da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui do Jardim Santa Lúcia. Nós estamos num propósito aqui de oração aqui, de leitura, né? Estamos lendo Provérbios. Então nós estamos falando que é o clamor pela sabedoria. E hoje nós vamos ler o capítulo 29. Então convido você a participar com a gente também. Nós vamos até hoje, no caso é dia 29 de abril. Pra gente aqui é dia 29, vai ficar gravado, né? Mas pra gente é dia 29 de abril e nós vamos até o dia 1º de maio, já que o Provérbios é de 31 capítulos. Então, hoje é quinta-feira, nós vamos até sábado, dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? Então, convido você a participar, se você quiser compartilhar também aí com os amigos, compartilhar com a família, que você compartilhe também. E a gente vai deixar aí também nas redes sociais, né? Vamos deixar no YouTube também. Aí você pode então curtir também aí. Se você puder se inscrever, você se inscreve também. Tem que ter uma quantidade de pessoas mínima, né? Para a gente poder começar a gravar ao vivo. E aí então você pode se inscrever no canal do YouTube. Só você clicar ali no se inscrever ali. Então você ativa ali o sininho, como dizem, né? E aí você pode estar ali no nosso canal e também pode receber ali os vídeos quando a gente postar ou aparecer ao vivo ali. Você também pode receber para você poder acompanhar. Então nós vamos começar a orar aqui, pessoal. E você então ore com a gente também. E daqui a pouco nós vamos começar a ler Provérbios 29, capítulo 29, que é o Provérbios então de hoje, né? Que é então o Provérbios que nós vamos ler hoje. Então que Deus abençoe você, um bom dia para você, uma boa quinta-feira. E nós vamos então, aqui no caso é 7 horas da manhã, né? Agora 7 e no meu relógio aqui 7:06 da manhã. Se você puder participar em jejum também, participe em jejum com a gente. Então você, ao invés de tomar o café às 7, tome às 8. Ou ao invés de tomar o café às 7, de repente vai tomar às 9. Mas é uma hora pelo menos. Eu convido você a participar com a gente em jejum também nesses dias que nós estamos aqui às 7 horas da manhã, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa e a sua família. Vamos começar a orar, vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos amanhecendo, meu Deus, na fé, estamos amanhecendo na graça, estamos amanhecendo no amor, estamos amanhecendo no poder de Deus. Pois é assim, Jesus, que nós queremos andar todos os dias da nossa vida. Nós queremos andar todos os dias da nossa vida no poder de Deus, Pai. Jesus, e vamos ler hoje o capítulo 29 do Teu livro, Pai. O livro que o Senhor deixou para nós aprendermos. Porque a Bíblia Sagrada, meu Deus, é um livro que o Senhor deixou para que o homem então possa aprender e possa tirar dele então o seu alimento. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra e de toda revelação que sai da boca de Deus. Jesus, e se nós recebermos a revelação da Tua palavra, nós seremos felizes, Pai. Nós vamos nos agarrar, meu Deus, a ela, como se fosse, meu Deus, a nossa única porta de saída. E muitas vezes é mesmo, Pai. É a única porta de saída, então, para que a gente possa, então, se salvar. Deus, ajuda-nos a entender, então, Jesus. Eu sei que o Senhor é a única porta de saída. Mas, Pai, pela Tua misericórdia, o Senhor ainda dá a oportunidade para que o homem possa se curar, por exemplo, de uma enfermidade, através, meu Deus, dos médicos. Mas muitas vezes, Pai, o homem se encontra numa dificuldade aonde nem os médicos conseguem ajudar. Então, meu Deus, que a Tua palavra nos ajude. Que a Tua palavra fale ao nosso coração e fale ao coração de cada pessoa que está participando neste dia. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, e amém.
e amém. Amém, pessoal. Vamos começar aqui agora a ler aqui o capítulo 29, que você acompanha aí na sua casa, tá bom? Vamos começar aqui. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, o homem que é quebrantado, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Olha o que diz a outra tradução, a NVI, né? A NVI diz aqui, ó: quem insiste no erro, e aí diz aqui, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso irremediavelmente. Então, e a vida também vai dando os sinais, né? Nós temos a palavra, nós temos também os sinais que Deus vai nos dando através da vida. Então aqui diz que quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Ou seja, não haverá remédio, né? No versículo 2: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Então isso a gente precisa, né? Na nossa nação, nós temos que orar. E a oração é uma boa coisa para a gente poder fazer, para que então a gente veja os justos sendo engrandecidos, para que o povo então se alegre. Porque diz que quando domina o ímpio, o povo então geme, né? O povo suspira. A Bíblia Sagrada diz que os israelitas foram para o Egito, porque o José era o governador daquela nação, mas o José acabou morrendo. Todo mundo tem que morrer um dia. Ele então envelheceu e morreu. Se levantou então um outro faraó, que não tinha muito conhecimento a respeito, se tinha, né, não procurou guardar os feitos que o José, que era um hebreu, tinha feito para aquela nação, e começou a massacrar o povo. A família de José começou a ser massacrada, e olha que ele fez um bem muito grande para aquela nação, né? Aconteceu isso até com um profeta também, que acontecia isso com os profetas também, que apesar de fazerem um bem muito grande para a nação de Israel, mas aí no caso era pelo próprio povo, né? Pelos próprios reis, eram humilhados, eram feridos, eram mortos. E o José tinha feito um bem muito grande para os egípcios, mas acabou que o faraó então acabou castigando a família dele, porque estavam se multiplicando muito. E o povo gemia, né? E o povo acabava gemendo por aquela maldade. Então aqui diz que quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Então na época de José, o povo se alegrava. Era justo, né? Era temente a Deus. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Então no versículo 3 diz: o homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Então isso aconteceu com o filho pródigo, né? Acabou se tornando companheiro de prostitutas e desperdiçou a fazenda. E a pessoa então que não tem sabedoria, ela desperdiça a fazenda. E vai desperdiçando com tudo aquilo que não presta. Ou às vezes não é só o que não presta não, né? Às vezes não é só o que não presta não. A pessoa vai desperdiçando a fazenda de maneira que não é sábia. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que ele morava em cima da igreja. Né? Ele morava em cima da igreja. E aí então ele falou que a família dele servia a Deus, né? Ele comentava comigo que a família dele servia a Deus. E ele até também tinha lá um parente que era da Igreja da Graça e tal. Mas que ele não ia em igreja nenhuma, mas ele morava em cima da igreja.
de aluguel, né? Morava de aluguel em cima da igreja. E ali ele começou a falar daquilo que ele pediu para me abençoar também o carro dele, e pediu lá para mim orar, porque ele tinha comprado um carro. E aí então ele começou a falar o quanto que ele tinha gastado, que tinha sido lá um valor muito alto. E aí eu virei para ele e perguntei se ele já tinha a casa própria dele, né? É lógico, só mora de aluguel em cima da igreja, né? E eu sei que as casas, no caso eu sou o pastor da igreja, eu sei do que acontece ali. Até porque tinha uma casa embaixo também da igreja tinham algumas casas embaixo da igreja, que uma das casas embaixo da igreja era até um espaço que nós tínhamos embaixo também, para poder fazer a escolinha, tinha cozinha e tal. Mas aí eu acabei, não sei, a gente acaba tentando ajudar, mas eu acabei não comentando nada, né? Não comentei muita coisa naquele dia, a não ser que eu ia orar, né? Eu falei para ele que eu ia orar para ele comprar a casa dele, porque é importante, né? Às vezes a pessoa é mais importante até para a família, né? Ele tinha criança pequena, ficar mudando para lá e para cá. Mas é lógico, a gente não quer se intrometer, mas é bom que o homem seja sábio, né? É bom que o homem seja sábio, para não desperdiçar. Às vezes a pessoa até tem um bom salário, mas não consegue organizar, né, as finanças. Às vezes a pessoa tem até um bom salário, mas não consegue organizar. Às vezes é uma pessoa que gasta com coisas fúteis, né? Ou então de repente poderia gastar com coisas mais importantes, porque o valor do carro, olha, era muito alto. Era muito alto mesmo. Então ele falou que Deus tinha abençoado, que ele queria uma oração, amém, tá certo. Às vezes até a pessoa também vai trabalhar, né, com carro, tá certo, tá tudo bem, só vai investir numa casa depois. Não estou falando também que esse é propriamente o caso, que ele estava errado, mas é bom que a pessoa tenha sabedoria até para poder dirigir a sua vida, né? Mas é importante. Aqui diz que aquele que ama a sabedoria alegra o pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. No versículo 4 diz: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Então o rei com juízo ele sustém a terra, mas o amigo de suborno ele transtorna. No versículo 5: o homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na outra tradução diz assim: quem adula o seu próximo, né? É uma palavra que os antigos usavam muito, né? Adular. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Olha que coisa. Quem adula demais o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Então o bom também é alertar, repreender, né? Se possível, ao invés de só adular. No versículo 6 diz: na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Então na transgressão do homem mau tem laço, tem armadilha, mas o justo canta e regozija-se. O versículo 7: informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Na outra tradução diz: os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. No versículo 8: os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Então os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam, né? Apaziguam. Eu estava lembrando aqui, enquanto eu meditava aqui, eu lembrava quando o apóstolo Paulo estava em Atenas, né? Lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando ele via então a idolatria, né, da cidade, e a Bíblia Sagrada diz lá no capítulo 17, lá, a partir lá do versículo 16, que enquanto Paulo então estava em Atenas,
O espírito dele se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E ali então ele começou a pregar, né? Então aqui diz que os homens escarnecedores abrasam a cidade, causam confusão na cidade. Mas os sábios desviam a ira, e ele então, o propósito dele era desviar a ira daquela cidade, tão entregue ao pecado, tão entregue à idolatria. E aqui, era, no caso, o pecado então maior era a idolatria mesmo. Mas então, quer dizer, e a gente desvia a ira. Ele começou a falar de Jesus, começou a falar do Senhor. E é o que nós temos que fazer para desviar a ira do coração das pessoas, para levar salvação às pessoas, para levar coragem. E a gente tem que convide as pessoas para ir à igreja, para ouvir a palavra, para desviar a ira do coração delas, e ore por elas também. Prepare o caminho. Já a Bíblia Sagrada diz que o João Batista preparava o caminho do Senhor. E a gente também prepara o caminho para que Deus possa passar, para que Deus possa operar. O Zaqueu então subiu em cima de uma árvore lá porque Jesus ia passar. A gente também sabe que Jesus vai passar, a gente crê que Jesus vai passar. A gente acredita, ele vai passar por aqui. Então a gente então convida as pessoas para ir para a igreja, para colocar as pessoas na linha de tiro, né? Onde elas possam ouvir a palavra e possam então se salvar e possam alcançar sabedoria. Hoje a gente pode compartilhar com as pessoas, né? Hoje a gente pode compartilhar um vídeo com as pessoas para que se desvie a ira da insensatez, a ira do pecado. No versículo 8 diz assim: os homens, o que eu já li, né? Agora é o versículo 9. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Então o homem sábio que acaba pleiteando com o tolo, quer você se perturbe, quer você dê risada, você não terá descanso. Então é bom a gente não pleitear com o tolo, né? Então no versículo 10 diz assim: os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Então, na outra tradução aqui no versículo 10, diz assim: os violentos odeiam os honestos, sem causa, né? E o mais triste é que muitas vezes odeiam sem causa mesmo. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. Que Deus cuide de nós, que Deus nos guarde, que a justiça de Deus esteja sobre nós. O versículo 11 diz: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Então um tolo expande toda a sua ira, mas um sábio consegue então dominar. Olha o que diz a outra tradução: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se, ele consegue se dominar. O sábio ele consegue se dominar. Ele tem autocontrole, ele tem domínio próprio. É um fruto do Espírito. No versículo 12 diz: o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Então, para o governante, outra tradução diz: para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Então é bom tomar cuidado com o que ouve e procurar não guardar também no coração muita coisa que ouve também, para não achar que todo mundo é mau, né? Não, todo mundo é mau. No versículo 13 diz: o pobre e o usuário se encontram, o Senhor alumia os olhos de ambos. Então no versículo 13 da outra tradução diz: o pobre e o opressor têm algo em comum, o Senhor dá vista a ambos. Então, alguma diferença pode ter, agora uma coisa é certa: Deus deu visão a ambos. Tanto ao pobre, pode ser um mendigo, pode ser um morador de rua. A única diferença entre nós, ou entre o opressor e o mendigo lá, é que ele está numa situação difícil, de repente foi parar ali por algum motivo, às vezes caiu no vício, caiu em alguma coisa. Nós estamos, dentro de casa, ele está lá na rua, mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor dá vista a ambos.
No versículo 14 diz assim: o rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Então no 14 diz: se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Né? E quando falo rei aqui, dá pra gente, né, meditar, dá pra gente, não é só o rei de uma nação, ou o presidente, né? Eu conversava com uma irmã aqui na igreja, ela é de uma outra denominação, mas de vez em quando ela aparece. E eu gosto muito dessa irmã. É uma pessoa muito simples, o testemunho dela é muito bonito. Ela andava sempre bêbada aqui pela região da igreja. E ela já é uma jovem senhora hoje, deve ter uns 55 anos mais ou menos, eu não sei exatamente a idade dela. Mas esses dias ela estava conversando, ela começou até a chorar também, falando como Deus tem abençoado ela. E ela hoje ela trabalha numa empresa de cosméticos e ela está lá liderando uma equipe, né? E Deus está abençoando a equipe dela. E ela é muito emocional, tal, também pelo fato do passado dela ser muito triste. Então sempre que ela começa a falar de Deus, assim, de Jesus, ela começa a chorar. Sempre que ela começa a falar de Jesus, ela começa a chorar, começa a se emocionar. Mas ela estava falando que a equipe dela está crescendo, que Deus está abençoando, que ela estava precisando contratar mais meninas, né, que são as moças que trabalham lá com ela. Então quer dizer, mas isso vale, né, pra gente. Aqui diz que se o rei julga com justiça, o seu trono estará sempre seguro. Então que ela e qualquer pessoa possa julgar com justiça, porque aí o trono estará sempre seguro, tratando bem as pessoas, né? No versículo 15 diz aqui: a vara da correção da sabedoria. Peraí, deixa eu voltar aqui na minha tradução aqui. No versículo 15: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então a vara e a repreensão dão sabedoria. A criança não pode estar entregue a si mesmo. Né? Na outra tradução diz: a vara da correção da sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Nenhuma criança pode estar entregue a si mesma. Pode ter certeza que a criança entregue a si mesma, ela, quando cresce, ela vai sentir falta. E ela vai perguntar para o pai por que o pai não brigava com ela. Por que o pai não dava ordem para ela? Mas ela vai usar isso de desculpa. Ninguém pode usar de desculpa nada na vida. Tomara que ninguém se apoie em desculpa para poder fazer aquilo que é mal. Não, eu faço aquilo que é mal porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe. Não, mas a gente tem um Deus, né? Então é só a gente se voltar para Deus que Ele nos salva. É só a gente se voltar para Deus porque Ele é pai também. Ele é um pai, Ele é um bom pai. E Ele é pai e mãe ao mesmo tempo. Ele é o nosso Deus. Então quer dizer, Ele é um bom pai que não deixa faltar nada para nós, que nos salva, que nos cura as feridas, cura as mágoas, cura as tristezas. Mas o bom é que a criança não esteja entregue a si mesma, que ela tenha disciplina, que ela tenha ordem do pai, da mãe, daqueles que cuidam. Porque senão, quando crescer, então ela vai ser criada só com bajulação. Quando crescer, ela não vai saber o que é disciplina. No versículo 16 diz: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Que coisa, né? Então quer dizer, mas o justo vai ver a queda dessa pessoa. No versículo 17: castiga o teu filho, te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Então disciplina. Na outra tradução diz: disciplina o seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. No versículo 18: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Na outra tradução diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. O 19: o servo não se emendará com palavras, porque ainda que se te entenda, não te atenderá. Então, eu dando só mais uma pincelada aqui no versículo 18, na outra tradução diz: aonde não há revelação divina, né?
A revelação é aquilo que Deus fala ao nosso coração através da palavra. A gente lê a Bíblia Sagrada e aquilo que chama a atenção é Deus, então, procurando falar conosco. Então, como é feliz então aquela pessoa que tem a revelação da palavra de Deus, porque aí então não há desvio, há uma sábia direção. Então, deixa eu voltar aqui, no versículo 19: o servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. No versículo 20: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Então tem que tomar cuidado, né? A não ser precipitado nas palavras. A maior esperança há de um tolo do que dessa pessoa. O 21: quando alguém cria delicadamente o seu servo, pode ser um filho também, desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. É lógico, se é filho, então aumenta a questão aqui. Mas no versículo 21, então diz, né? Na outra tradução: se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. A pessoa às vezes não entende, né? A gente sempre tem que procurar. Por exemplo, se nós somos empregados e o patrão dá liberdade para a gente tem que tomar cuidado para não se deixar levar pela liberdade, né? O meu patrão me convidou para ir na casa dele. Eu já chego abrindo a geladeira, colocando os pés em cima da mesa. Não, eu estou ali, né, de mãos atadas. Eu estou ali sem saber o que eu faço. Não, pode abrir a geladeira. Não, senhor, a casa não é minha, não. Não, pode abrir. Não, senhor, se o senhor puder pegar para mim, eu agradeço. É melhor ser humilde, né? Do que ser, então, entrão. Do que ser aquele que é entrão. Então aqui diz que se alguém mima seu servo desde jovem, no fim vai ter tristeza. Porque às vezes a pessoa não entende, né? Às vezes a pessoa não entende a liberdade. A pessoa não compreende a liberdade. Uma vez eu estava na igreja e tal, aí eu tinha um irmão que era muito brincalhão, né? Um irmão que era muito brincalhão e tal. Às vezes eu já sou um pouco mais sério e tal, mas às vezes eu brincava com ele, não brincava muito. Mas um dia, então, eu brinquei com ele, não lembro exatamente o que, não sei se eu falei de algum time de futebol que ele estava com a camisa, não lembro agora. E aí, então, ele já ganhou liberdade, já me deu um tapão nas costas, pastor, tal. Aí eu quase morri ali e tal. Então, quer dizer, às vezes as pessoas não podem brincar, que a gente já, né, já pensa ali que, mas isso serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa serve, a pessoa tem liberdade no trabalho. Tem um irmão daqui da igreja, o irmão Venâncio, até sinto falta dele, faz uns dias que eu não vejo. Mas o irmão Venâncio, ele fala que ele trabalha lá numa empresa há, não sei se é 30, 40 anos, e os chefes dele tratam ele como filho mesmo. Já é um senhor de idade, o irmão Venâncio também já é um senhor, mas acho que o patrão deve ter até mais idade. Mas ele conversando comigo, ele até fala: pastor, eles dão a chave da casa para mim a hora que eu quiser. A casa não sei na onde, a casa em Atibaia, a casa na praia, a casa não sei na onde e tal. Mas é bom também, né? É lógico, o irmão Venâncio é um homem muito sábio. Eu gosto muito de conversar com ele, muito simples. E muito, muito sábio mesmo. Lógico que não vai se precipitar e nem vai mais 40 anos que ele conhece, né? Também já deve ter um pouquinho mais de liberdade. Mas tá bom, então no versículo 22 diz assim. No versículo 22 diz... cadê aqui o 29? No 22. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Então, o homem irado, ele provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Tem que tomar cuidado, né? Às vezes a pessoa está irada, né? A pessoa está irada, e às vezes a pessoa tem um gênio violento, comete muitos pecados. O 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Que bonito, né? A soberba do homem o abate, mas o humilde obterá honra.
O 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. É aquele que tem parte com o ladrão. Ele aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não denuncia. Não, nós estamos com Jesus, né? Nós estamos com Jesus. Se levantar, meus irmãos, o ladrão, e eu estou falando do diabo, porque a Bíblia Sagrada diz que o diabo ele é ladrão. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, se ele se levanta, nós denunciamos ele. Em nome de Jesus, nós o repreendemos. Porque nós não temos parte com ele. Nós temos parte com Deus. No versículo 25 diz, é por isso que o diabo também ele não gosta, né? Ele não gosta da gente, nem a gente gosta dele. Porque a gente não tem parte com ele. E nós o denunciamos. E nós o repreendemos. O que viestes fazer aqui, Jesus? Vieste nos perturbar antes do tempo? Porque Jesus não tinha parte com ele. E nós também não temos parte com ele. Então, o versículo 25 diz, o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então não é bom o medo. É bom é a fé. No versículo 26, muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Então muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a verdadeira justiça. Para terminar, a abominação é para os justos o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio o de retos caminhos. Então, na outra tradução diz, os justos detestam os desonestos, as práticas, né? Já os ímpios detestam os íntegros. Os ímpios acabam detestando os íntegros, né? A honestidade não soa muito bom, muito bem para os ímpios. Deixa eu fazer uma oração que a gente termina por aqui. Em nome de Jesus Cristo. Vamos falar com Deus agora. Fecha os olhos também aí na sua casa e nós vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós agora, meu Deus, oramos. Pai, muito obrigado por aquilo que aprendemos, muito obrigado por aquilo que a gente recebeu. Jesus, que entre, meu Deus, então no mais profundo do coração de cada pessoa e que possa se tornar, meu Deus, então uma prática de vida. E que possa, meu Deus, se tornar então uma prática de vida aquilo que a gente aprende. Com relação ao servo, com relação aos filhos, com relação ao patrão, com relação, meu Deus, a nós mesmos. Jesus, que a gente, meu Deus, então seja abençoado, meu Deus, e que a gente então não seja soberbo, porque o soberbo vai ser abatido, mas o humilde obterá honra, Pai, a honra do céu, a honra de Deus. Jesus, e nós queremos a Tua honra. Pai, derrama, Pai, da Tua honra, da Tua graça, do Teu favor sobre nós, sobre a igreja, Pai, sobre os membros da igreja, Pai, da graça aqui do Jardim Santa Lúcia. Derrama, meu Deus, sobre cada membro, sobre cada amigo nosso que está participando, sobre os amigos que estão participando conosco nesses dias, Pai. Abençoa eles, em nome de Jesus, e a família. Meu Deus, e alcança, Pai, cada pedido de oração que é apresentado aqui nessa igreja. Pessoas que estão internadas, pessoas, meu Deus, que estão entubadas, pessoas, meu Deus, que estão precisando de ajuda em meio a essa pandemia, pessoas que estão desesperadas, pessoas que as portas se fecharam, meu Deus, que elas se abram, porque aqui diz que, aqui no Provérbios 29, que a gente acabou de meditar, diz que muitos acabam suplicando, meu Deus, o favor dos governantes. Meu Deus, muitos desejam os favores dos governantes, mas é do Senhor que procede a justiça. Então, Pai, que a justiça nos alcance. Que a justiça, meu Deus, abençoe cada pessoa agora que recebe esta oração, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. E amém. E amém. Amém, pessoal. Nós vamos terminar por aqui, tá bom? Fiquem com Deus. A gente vai terminar por aqui. Amanhã a gente volta 7 horas da manhã e depois nós estaremos na igreja lá o dia todo. Aqui nós estamos pelo Facebook, né? IGD Jardim Santa Lúcia. E aqui o pessoal está ao vivo. Aqui nós estamos ao vivo. E aqui o pessoal está aqui a irmã Esther, Josélia, Gardene, a Dinália. Está aqui a dona Vanusa, minha esposa, está aqui também assistindo. E está aqui irmão Anderson, Joana. E está aqui irmão Igor, com a irmã Diana. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Bom dia, tá bom? Fiquem com Deus.
e até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ficar aqui ainda, vou ficar aqui em jejum ainda um tempo, mas e você também, que Deus abençoe você, que você ainda possa ser orado, de repente ainda até mais aí. Deus abençoe, tchau!